ó. É o Solomons, né? Na biblioteca tem uns 8 volumes dele, né? Mas não vão ter acesso a ele ainda, né? O McMurray, tá? É um outro livro de química orgânica, o Morrison, o Carey e o Fox. Esses são os que fazem parte da nosso referencial bibliográfico, tá? Mas, assim, qualquer livro de química orgânica de ensino superior que você pegar, ele vai tratar o mesmo assunto, só com palavras diferentes, né? Eu fui alfabetizado no Solomons, tá? Então, eu fiz meu curso de química todo pelo Solomons. Então, assim, você vê qual que é o seu livro predileto? Não é o Solomons, é o Morrison, o meu predileto, mas, assim, a minha linha de raciocínio é o Solomons, porque eu trabalhei com ele durante toda a minha faculdade, tá? Mas, qualquer um deles que você pegar, tá valendo, tá? Ótimo, então tá aí o plano, a ideia inicial e o que seria aquilo que nós estamos colocando como referencial bibliográfico para vocês, tá? Bom, deixa eu ver aqui, isso. Então, tá bom, beleza, é isso aí, como tá apresentado para vocês, o que nós vamos trabalhar, tá? Meninos, então, para nós estudarmos química orgânica, nós temos que tirar alguns mitos da nossa vida, né? Os compostos orgânicos, eles foram definidos por Berzelius, né? Foi ele que deu esse nome orgânico, né? Mas com a intenção de que composto orgânico era aquilo que vinha de um ser vivo. E aquilo que não era de um ser vivo era inorgânico. Né? Essa é uma definição, vocês devem ter visto na história da química falando sobre isso. Né? Então, é muito restrito. Até que ali por volta de 1750, 1800, tá? Frederick Wöhler conseguiu sintetizar a ureia, né? A partir do dióxido de carbono e Oi, gente, falhou a memória aqui agora. Às vezes falha, viu? Assusta não, minha memória sempre falha um pouquinho. De dióxido de carbono e. Rapaz, como é que eu esqueci o nome do negócio agora, hein? É assim mesmo. Depois a gente lembra o nome dele, eu falo para vocês, tá? E ele chegou à ureia. A ureia é um produto que nós excretamos na urina, tá? E então ele mostrou que era possível sintetizar um composto orgânico a partir de compostos inorgânicos sem a participação de um ser vivo no processo de fabrico. Então essa é a derrubada do que nós chamamos hoje de teoria do vitalismo, né? Lembra que tudo tinha que vir de um ser vivo? Né? Isso aí nós vimos muito em biologia básica, né? Bom, então, para eu chegar na ciência hoje, né, nós vamos chamar a química orgânica, então, a ciência que estuda os compostos de carbono. Essa seria a definição mais acertada, tá? Não tem uma definição perfeitinha, né? Tem aquela mais próxima, aquilo que nós temos que trabalhar, né? Bom, para eu pensar nos compostos de carbono, então, o que nós vamos ver? Nós temos que pensar nas teorias de ligação, né? Então, teoria de ligações. Bom, os compostos orgânicos são estritamente compostos de ligações covalentes, né? Quando eu estou falando desses... Opa, sim? O senhor está apresentando alguma tela? A tela não está aparecendo para vocês? Não, para mim não. Tá branco, branco? Não, para mim tá Tá o aparecendo perfil do senhor. Não está aparecendo a escrita teoria de ligações ainda, não? Não. Para mim tá. Eu vou relogar então, tá? Tá, eu espero. Pode ir que eu espero. Então, vamos esperar a Caroline voltar, então, Caroline. viu, Silvana? Que aí Seria o ela... fósforo que compõe Oi? a ureia, o fósforo? Não, não, a ureia é só o carbono, é porque eu vou chegar nele daqui a pouco, mas é assim, a estrutura da ureia é dupla O, Agora sim. NH2, agora sim, que isso aqui é a estrutura da ureia, tá? É porque ela vem do dióxido de carbono e eu esqueci o nome do indivíduo com chumbo aqui, ó, esqueci o nome dele, tá? Eu vou lembrar o nome dele e falo, tá? É normal, isso acontece. Vamos lá, mas nós vamos chegar. Agora tá tranquilo aí, né, Caroline? Você gosta de enxergando aí a tela, né? Sim.
Beleza. Então, teoria de ligações foi uma teoria proposta por Lewis, né? E ela é recente, ela é do século passado, ali por volta de 1920, alguma coisa assim, né? As datas não têm muita relevância, tá? O que tem relevância é a aplicação disso. A ideia de ligações químicas nada mais é do que busca de estabilidade eletrônica. Estabilidade, tá? Eletrônica. Bom, como Lewis propôs essa ideia, né, o que seria a estabilidade eletrônica para ele? São duas coisas, ou o dueto ou octeto, né? Ou seja, assumir a configuração eletrônica da camada de valência dos gases nobres. Né? Essa era a ideia que Lewis propôs, né? Então, tanto que ele partiu para justificar isso. Exemplo, para eu formar uma molécula do gás hidrogênio, como que eu vou representar isso, né? Eu tinha um elétron do hidrogênio, porque quando você faz a distribuição do hidrogênio dá um S1, né? E eu tenho um outro átomo de hidrogênio para completar isso, que era um S1 também para ele, né? Então, esse indivíduo, foi feita a análise, né, ele tinha um spin menos meio, e esse outro aqui, então, teria que ter o spin mais meio, né? Então, eu teria o emparelhamento desses elétrons, eu teria elétrons emparelhados, ok? Então, tendo esse emparelhamento de elétrons, ele representou isso como uma ligação covalente, esse tracinho, né, esse pauzinho aí. Então, para a ideia de Lewis, a ligação covalente, né, em si, eu vou falar de ligação covalente porque é ela que é o nosso objeto, tá? Eu não vou ficar falando de ligações iônicas. Era sempre essa ideia de completar o orbital semi-preenchido, né? Ou seja, gerar um patamar de energia mais estável para a molécula. Então, eu saio do modelo atômico, né, ou seja, o elétron desemparelhado, tá? O vizinho fazendo barulho, o elétron desemparelhado, eu tenho um emparelhamento desses elétrons devido aos spins serem invertidos, né? E eu passo a ter um patamar menor de energia. Quando vocês estudaram teoria de ligações na química inorgânica, vocês viram isso, ou lá na química geral também, né? Vocês viram essa ideia dos patamares de energia, vocês viram aquele ciclo de Bohr, né? Descrevendo as funções de onda e tudo mais, né? Aqui não é muita intenção minha, aqui eu quero que vocês apenas visualizem, né, essa ideia da teoria de ligação, né? Então, uma coisa simples, até mesmo quando ele propõe lá a ideia da molécula do gás cloro, por exemplo, né? O que eu tenho lá no cloro? Quando eu faço a distribuição eletrônica do cloro, ele termina em S2, P5, né? 7 elétrons na camada de valência, não é isso? Então, para eu completar o octeto desse cloro, o que eu teria que ter? Eu teria, deixa eu puxar a um pouquinho aqui. Pronto, eu teria que ter os 7 elétrons pertencentes a ele, tá? Então você representaria a chamada fórmula eletrônica. Pronto. Os 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Para obedecer à regra que Lewis estava propondo, então, ele propôs que para eu ter uma molécula estável de cloro, eu precisaria de outro átomo de cloro com a mesma configuração. Né? Ele propôs a ideia, o emparelhamento desses indivíduos. Então, ao emparelhar esse indivíduo, o que eu teria? Eu teria agora elétron, elétron, todo mundo agora com 8 elétrons na camada de valência. Né? Então, quando eu vou contabilizar isso, eu tenho, vou colocar esses elétrons aqui de amarelinho, aparece, eu estou vendo o retorno aqui para ver se o amarelo aparece, que tem algumas telas que não aparece de jeito nenhum, né? Tá? Pronto, eu teria essa ideia, né? Para essa ideia dele, obedeceria à configuração eletrônica de um gás nobre de ter 8 elétrons na camada de valência. Veja bem que ele está afirmando que é configuração eletrônica, né? Ele não está afirmando que o indivíduo vai se transformar em gás nobre. Ele vai dar origem à configuração eletrônica. Aí ele representa isso como sendo cloro ligado a cloro ou Cl2, que seria a fórmula molecular, né? Vocês lembram, a fórmula eletrônica, vocês viram isso lá na inorgânica, né? Na química geral, desculpa. A fórmula eletrônica de Lewis,
que representa os elétrons da camada de valência, a forma estrutural plana, que você mostra a ligação covalente existente, né, que é um parzinho de elétrons, ok? E a fórmula molecular que indica a quantidade de indivíduos que você tem nessa estrutura, ok? Bom, então, quando você está pensando nas teorias de ligação de valência, tá? O que tem mais fundamento para a gente, tá? O que eu preciso que vocês recordem sempre, deixa eu voltar aqui, o que vocês precisam estar sempre ligados à história da teoria de ligação de valência, é que eu tenho um emparelhamento de elétrons em toda vez que eu estiver falando dessa ligação. Tá? Não esqueçam disso, sempre tem um par de elétrons envolvido nessa ligação, e é esse par de elétrons que vai responder todas as propriedades que nós vamos trabalhar mais à frente aí, tá? Eu vou argumentar algumas coisinhas com vocês quando em estruturas maiores, tá? Bom, exemplo, ó. Uma coisa interessante aqui, ó, que Lewis colocou também, deixa eu até tirar esse cloro 2 aqui. Tá aí, claro. Olha lá. Uma coisa que ele propôs aqui interessante é porque ele deu nome a essa ligação, né? Ele chamou essa ligação de quê? Sigma, né? Sigma. Popularmente a gente chama de ligação simples, né? Ligação simples de onde? Presta atenção aqui, ó. Quando ele está analisando a ligação, ele observa que o subnível S está preenchido e o subnível P está semi-preenchido, né? Então, para eu ter uma ligação, lembra lá daquela ideia dos orbitais? O P, ele é formado por, o subnível P são 3 orbitais, não são? Lembra? Opa! O meu auto-preenchimento às vezes faz umas baguncinhas aqui. Eu tentei desabilitar o auto-preenchimento aqui, mas ele fica arrumando confusão. Vou deixar ele assim, ó. Pronto. Sossegar, aí lembra quando você distribuía os elétrons, né? Você fazia elétron para cima, elétron para cima, elétron para cima, depois voltava fazendo o elétron inverso. Então, ó, se aqui é X, aqui é Y e aqui é Z, eu tenho um elétron sempre preenchido aqui, né? Ok? Se ele está sempre preenchido ou chamado não paralelo, né? Então a ligação vai ocorrer nesse subnível, que no caso é o subnível P. Ok? Então ele chama essa ligação covalente, onde houve emparelhamento dos 2 elétrons do orbital P, ele vai chamar isso de ligação sigma entre o orbital P e o orbital P do outro átomo. Tá? Então, é o P de um cloro com o P do outro, porque a distribuição eletrônica é a mesma nos dois, né? Tá ok? Acompanhou o raciocínio? Tranquilo? Creio que sim, né? Isso é tranquilo, eu acho que não tem muita novidade, né, nisso aqui para vocês, tá? Isso aqui já é informação básica que vocês já viram na química geral, né? Tá? Se tiver alguma dúvida também pode falar, tá? Isso aí, tranquilo. Bom, joia, se tivesse grupos maiores, né, por exemplo, nitrogênio, né? Nitrogênio, você lembra de onde que ele é, né? Do grupo 15 da tabela, né? Se ele é do grupo 15, a distribuição eletrônica dele termina em S2, P, P3, né? 2 e 3, 5, certo? 2 e 3, 5, então ele, para completar o subnível P, precisaria de mais 3 elétrons, né? Então, se você desenhar isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele teria que fazer 3 ligações. Com quem que ele poderia fazer essas 3 ligações? Com qualquer outro átomo que completasse o octeto dele. Eu vou completar aqui, ó, emparelhando hidrogênios. Emparelhar hidrogênios, ó. Qual é a satisfação que vai ter isso aqui? Olha, muito simples. Você percebe agora que eu tenho quantos elétrons ao redor desse nitrogênio? 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu estou obedecendo a regra do octeto quando eu disponho essa estrutura, né? Então, descrevendo como fórmula estrutural plana para Lewis, né? Não estou preocupado com geometria por enquanto, né? Eu teria essa ideia, né? E ainda me resta o quê? Esse parzinho de elétrons aqui que não participou da ligação propriamente dita, né? Ele não, ele é um par de elétrons não ligado, né? Até bem colocar isso aqui, porque esse par Essa de é a elétrons... amônia, não é, professor? Isso é a amônia, Base. isso, é uma base de Lewis. E todos os outros elementos que estão abaixo do nitrogênio, no mesmo grupo, ele tem a mesma característica. O próximo abaixo dele é o fósforo. O fósforo tem a mesma característica de estrutura, tá? Então, isso aqui, ó,
tá? Nós temos o quê? Par de elétron não ligado, tá? Não ligado. Você vai ver alguns livros, eles chamam isso de par de elétron pi não ligado. Tá? Alguns livros que discutem a teoria de ligações mais profundamente, né? Bom, mas o que eu quero puxar aqui é uma coisinha que nós podemos argumentar. Olha só, eu tenho uma ligação aqui, ó, que a gente chama de sigma, né? É um ozinho que não fecha, né? Entre quem? Entre hidrogênio e nitrogênio. Hidrogênio tem elétron onde? Em S, né? É um S1, né? Nós fizemos agora há pouco. E o nitrogênio onde que está? No P. Sempre os elétrons do nitrogênio estarão no P, tá? Então, as ligações sigma, elas só ocorrem entre S e P, tá? Toda ligação sigma, ou ela é SP, SS ou PP, tá? Sempre nessa ordem, tá? Não tem muito o que mudar, não, né? Tem possibilidade de repetir a ligação? Tem possibilidade, olha. Isso aqui não é nada de novidade para vocês. O que eu tenho? Vamos pensar, por exemplo, no oxigênio, né? Oxigênio. O oxigênio, quando você olha lá, ele é do grupo 16. Grupo 16, ele passa a ter o quê? 6 elétrons na camada de valência, né? 6 elétrons na camada de valência. Vamos colocar aqui, ó. Bom, se eu ligar o oxigênio a hidrogênio, eu vou formar a molécula da água. Então, eu precisaria de 2 hidrogênios para completar o octeto dele. Mas nós já vimos ligações sigma. Vamos para outro oxigênio. Vou desenhar outro oxigênio aqui, ó. Desenhar outro oxigênio. 1, 2, 3, 4. Eu vou emparelhar os 2 elétrons aqui, ó. Tá? Então, quando eu contabilizo, né, vou até escrever isso aqui de uma forma melhor. Deixa eu colocar esses assim. Tá? Eu queria chegar ao oxigênio para mais próximo, mas está tudo bem, dá para entender aqui. Tá? Eu tenho esse emparelhamento de elétrons, né? Como que eu represento isso? A fórmula eletrônica está assim, então a fórmula estrutural seria o quê? Para cada par de elétron, uma ligação. Para cada par de elétron, uma ligação. Então eu teria o que nós chamamos de dupla ligação, né? Bom, nessa dupla ligação, aí não vai fazer diferença quem é quem, tá? Eu vou colocar essa aqui embaixo como chamado de sigma. Né? Lembra que a distribuição eletrônica do oxigênio, né? Vocês sabem, né? Sabe tranquilo. O oxigênio do grupo 16 determina em quê? S2, P4. Né? Para não fazer a distribuição toda, eu só olho a camada de valência. Tá? Você olhou uma tabela periódica, esse já resolveu isso aqui facinho. Né? Bom, S2P4. Então, se eu pensar lá nos orbitais, né? Vamos ver se ele vai deixar eu fazer, eu tenho 4 elétrons. 1, 2, 3 e o 4, certo? Eu tenho 2 aqui que estão semi-preenchidos, né? Então, eu posso fazer quantas ligações? 2 ligações, né? Beleza. Pensando assim, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma ligação sigma de um oxigênio que tem um elétron no P com outro oxigênio que tem um elétron onde? No P. Bom, só que eu fiz a ligação 2 vezes, então eu vou chamá-la 2 vezes do mesmo nome? Não. Uma você vai chamar de sigma e a outra você vai chamá-la de pi, tá? Pessoal, a de cima sempre é a pi. Não existe esse sempre, não, tá? Se você tivesse colocado a pi embaixo, que era a mesma coisa, porque é só um desenho. Tá? E quando você vê a ressonância da molécula, você não consegue identificar quem é a pi, quem é a sigma na ressonância. Tá? Você identifica que existe um fluxo de elétrons maior entre 2 átomos, onde existe uma dupla ligação, onde existe uma tripla, mas você não consegue identificar quem é uma pi, quem é uma sigma. Isso aqui é apenas um desenho, um modelo, tá? Então, se a pi está em cima, se a sigma está embaixo, ou se é inverso, não faz diferença nenhuma, tá? Ok? Eu já passei por algumas histórias da vida aí que o indivíduo fala que obrigatoriamente a pi é de cima. Não existe isso, não existe isso, tá? E toda vez que for pi, sempre vai ser subnível P, tá? Então, tá aí, tá? Tranquilo. Quanto a isso, essa é a chamada teoria de ligação, né? Bom, por que eu estou falando só covalente? Porque é que interessa para a gente, né? Essas ligações covalentes, elas podem ocorrer entre átomos diferentes. Quando ocorre entre átomos diferentes, por exemplo, ó, hidrogênio ligado a flúor, né? Hidrogênio ligado a flúor. Vou colocar o flúor de outra cor aqui, ó. Né? Flúor. Tá aqui, pã, 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 pã e pã, certo? 7 elétrons na última camada do flúor, emparelhou. Só que,
quando você pensa no flúor, o que vai acontecer? Você vai ver o flúor como um indivíduo muito eletronegativo. Ele está lá no finalzinho da tabela periódica. O que nós vamos ter aqui, então? Eu terei uma tendência do flúor sequestrar esse elétron do oxigênio, tá? Então eu posso desenhar uma nuvem de elétrons enriquecida ao redor do flúor e uma nuvem de elétrons pobre ao redor do hidrogênio, tá? Então, assim, de maneira geral, eu poderia descrever uma densidade de carga negativa sobre o flúor e uma densidade de carga positiva sobre o hidrogênio. Isso vai dizer para mim, então, que essa molécula vai ser polar. Ela tem polos, tá? Diferente dessas duas, dessas três que eu desenhei aqui, ó, tá? A não ser da amônia, né? Todas elas são formadas por átomos iguais, né? Elas são homoatômicas, homonucleares, né? Não tem quem predomina, então aqui são moléculas apolares, sem polo. Agora, quando eu tenho átomos diferentes, né, eu passo a ter uma diferença de eletronegatividade entre esses grupos, e esses grupos vão me permitir essa caracterização de molécula polar. Tá? Então, eu tenho a polarização da molécula em cima desses grupamentos. Tá? Então, isso é um ponto interessante, é um ponto importante que nós temos que levar em consideração também, né? Ok? Bom, tá, o nome da ligação, né? Antes que vocês me perguntando aí, né? Como que seria o nome da ligação? Normal, é sigma. Né? Que tipo? Hidrogênio é S, o flúor P. Pronto, seguiu a SSP. Tá? Joia? Ligação polar, vocês lembram lá, né, daquela ideia de polar, apolar, que vocês viram lá na química geral? Depois você, né, viu as interações intermoleculares, interações de London, interações de polo induzido. Então, tudo isso nós vamos acabar aventando um pouquinho, conversando sobre ele, porque essas ligações, ela aplica-se a todos os compostos que nós temos, tá? Tranquilo? Joia, né? Ótimo, então. Então, agora, né, visto que essa ideia de onde vêm as teorias de ligações, nós podemos começar pensando nisso aqui, né? Passar por carbono agora, química orgânica propriamente dita, tá? Química orgânica propriamente, tá? Quem que seria a química orgânica, tá? A química orgânica nada mais é pra gente do que o estudo dos compostos de carbono. Estudo dos compostos de carbono. Diga. Aí fala estudo dos compostos de carbono. Sim. Mas o senhor disse que não é só feito por. Tem que ter o carbono, no caso. Tem que Não ter, é tem só que ter. indivíduos vivos, mas tem que ter o carbono. Sim, é porque o termo orgânico, quando Berzeleux definiu ele definiu como sendo de origem de um ser vivo, tá? Essa foi a definição dele. Mas quando Wöhler propôs a síntese da ureia, tá? E ele derrubou a ideia de que teria que ter um ser vivo, tá? No meio dessa síntese, tá? Então, dizer que composto orgânico é aquele que vem a partir de um ser vivo, tá errado. Agora, quando você fala que o composto orgânico é aquele que vem, que tem carbono em sua estrutura, aí você já começa a falar de uma outra vertente, né? Você passa a ver essa definição como um outro grupamento, né? Uma outra ideia, e não mais restrita àquela ideia que Wöhler colocava, que ele defendia, né? Que para ser composto orgânico, desculpa, o Wöhler não, Berzelius defendia que composto orgânico tinha que obrigatoriamente ter envolvimento de um ser vivo, tá? Então, só para deixar preto no branco, orgânica tem carbono. Tem que ter. Sempre. Não Sempre. existe composto orgânico sem carbono. Não existe. Agora, todo composto que tem carbono é orgânico? Não, eu tenho alguns compostos que não são orgânicos, tá? Não são classificados como orgânicos devido às suas características, que nós vamos passar a discutir. Por exemplo, dióxido de carbono não é uma molécula orgânica. Tá? Ácido cianídrico não é uma molécula orgânica, tem carbono nele. Monóxido de carbono tem carbono, mas não é molécula orgânica. Tá?
eles são classificados como compostos inorgânicos, por quê? Primeiro, pela característica de ligação que ele tem, tá? Ou seja, esses indivíduos, eles não fazem as estruturas tal como os carbonos em cadeias maiores, tá? Eles têm uma estrutura mais simples, tá? Outro aspecto, alguns desses carbonos também vão dar característica de ligações iônicas, e os compostos orgânicos para a gente, ele é caracterizado por ligação covalente, tá? Então, fechando a conversa, é o estudo dos compostos de carbono? Sim. Todo composto de carbono é orgânico? Não. Mas todo composto orgânico tem que ter carbono. Ok? Tranquilo? E não é necessário, tá, a intervenção de um ser vivo para eu ter um composto orgânico. Tanto é que nós temos as sínteses orgânicas, né? Nós fazemos moléculas nos laboratórios. A maioria desses medicamentos hoje que nós usamos, eles são sintéticos, tá? E eles são derivados do petróleo. Eu uso carbono partindo do petróleo e eu chego em qualquer molécula, paracetamol, ácido acetilsalicílico, tá? Que mais? As dipironas da vida, tá? Tudo isso são moléculas sintéticas, tá? Eu faço a partir do carbono que eu obtenho do petróleo e eu chego na molécula de interesse meu, tá? Aquela que vai ter uma eficácia. Tá joia? Tudo bem? Acredito que sim. Vamos lá. Então, estudo dos compostos de carbono. Beleza. Então, se é o estudo dos compostos de carbono, o que nós vamos ter? Todo composto de carbono, ele vai ter, claro, carbono, certo? Ele vai ter hidrogênio, ok? Ele pode ter nitrogênio, tá? Ele pode ter oxigênio, ele pode ter fósforo, e o enxofre. Eu vou colocar o enxofre aqui também, tá? Esses são os mais comuns. Ok? Ainda podem aparecer a turma do X da vida. Quem é o X da vida? São os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? Então, os compostos orgânicos em si, tá? Obrigatoriamente, ele tem que ter carbono na sua estrutura. Beleza, além do carbono, ele vai ter o hidrogênio na sua estrutura. Tá? Carbono e hidrogênio é obrigatório. Ok? Aí ele pode apresentar nessas estruturas o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o enxofre, halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, tá? Astato, né, quando se trata de algumas substâncias radioativas, né, de alguns quimioterápicos da vida. Ok? Tranquilo? Joia? Então eu estou estudando compostos que obrigatoriamente tenham carbono como elemento principal, tá? E os demais são coadjuvantes dessa estrutura, né? Então, olha só, o que nós poderíamos colocar como exemplificantes aqui, ó. Moléculas pequenas, eu não vou escrever coisas gigantescas. Por exemplo, ó, isso aqui, ó, carbono, OH. Essa aqui é a representação do etanol, tá? Que é o álcool, tá? Nós usamos aí tanto como combustível como agente antisséptico, né? Isso aqui também é uma molécula orgânica. Isso aqui também é uma molécula orgânica. Isso aqui é o ácido acetilsalicílico, ok? Então, são moléculas das mais variadas possíveis. Aqui só estou mostrando a ideia com alguns grupos. Eu tenho a mercaptana, né? Aqui, ó, vamos pegar a mercaptana aqui, ó. O que seria a mercaptana? Uma molécula com enxofre na estrutura, tá? Mercaptana, dá aquele cheiro no alho, dá aquele cheiro no gás de cozinha, tá? E outras coisinhas mais, né? Alguns aminoácidos, né? Aqui, ó, vou pegar um aminoácido que passou aqui na estrutura, na minha cabeça agora, pode ser, deixa eu fazer aqui assim, ó, um nitrogênio aqui, uma dupla O aqui, tá? Pronto. Fiz um aminoácido, tá? É a fenilalanina, tá? É um aminoácido, ok? Tem nitrogênio na estrutura.
estrutura dele. As proteínas do nosso corpo, nós temos proteína sulfurada, proteína fosforada, né, que fazem parte dos processos metabólicos nossos, da formação da estrutura corpórea nossa, né? Então, o nosso corpo em si, ele tem todos esses indivíduos, ó, tem carbono, tem hidrogênio, tem nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e alguns halogênios. Por exemplo, o T3 e o T4, que são hormônios tireoidianos, né, ele tem o iodo, tá? Ele é o triiodotiroxina e o tetraiodotiroxina, tá? Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui o triiodotiroxina, deixa eu pegar a molécula, o desenho dela aqui, T3, não vou pegar T3. Deixa eu ver se eu tenho o desenho dela aqui, minha imagem do T3. T3 molécula, cadê? Deixa eu desenhá-la aqui, que ela já vai ser rapidão. T3 molécula. Pronto. Muito simples, ó. Vamos ver se eu vou conseguir colá-lo aqui. Aí, ó. Pronto. Olha. Então, T3, né? T3 que é uma das moléculas tiroidianas. É o T3, ó. Tá? Aqui, ó. 1 iodo, 2 iodos, 3 iodos. A molécula orgânica, ok? É a chamada tiroxina, né? Ou triiodotiroxina, porque são os 3 iodos que tem na sua estrutura, tá? E o T4 é o tetraiodo, tá bom? O que seria o tetraiodo? É o tetraiodo e eu tô com um outro iodo bem aqui, ó. Bem aqui. Aí é o tetraiodo, que é aqui eu peguei o tri. Ó, tá vendo? Ó, nitrogênio, tá? É porque o oxigênio e os demais são os que mais aparecem nessas estruturas, tá? Deixa eu pegar uma molécula maior aqui para vocês, tá? Vamos ver, uma mercaptana, né? E o carbono, aonde se encontra? Porque, assim, eu tive um ensino médio muito resumido, eu fiz 2 anos num só. E aí eu vi muito pouco de química Tá. orgânica. Essas Esses estruturas aqui... hexágonos, pode dizer. Pode dizer. são esses hexágonos que era para estar o carbono? É porque assim, ó, esse aqui é uma representação que a gente chama de bond line, né, que a gente representa as ligações covalentes, tá? Então, aqui, ó, cada encontro de reta desse aqui, ó, é um carbono, ok? Cada encontro de reta desse aqui é um carbono. E aí, onde tem 2 linhas é porque estão fazendo dupla. Que é a dupla ligação, que é a ligação pi que nós estávamos comentando anteriormente. Tá? Ah, sim. Tranquilo? Tá assistindo aula com a filha? Ou com o filho? O meu filho pequeno. Quantos anos? 3 anos. Ah, pai. Tá novinho ainda. Tá certo. Beleza, então, entendeu? Então, cada encontro de reta desse, tá? São carbonos, tá? Eu vou discutir isso ainda com vocês, como é que eu faço essas modelagens das estruturas, tá bom? Isso é porque aqui eu estou mostrando só algumas ideias para que vocês tenham noção do quanto essas moléculas orgânicas fazem parte da estrutura nossa, tá? Do nosso dia a dia, vamos colocar assim, né? Olha só, uma mercaptana, tá? Esse aqui é um tiol, né? Na verdade, não é um tiwester, é um tiol, naftilmercaptano. Aí eu extraio isso aqui do alho. Aí faz parte da composição do alho, esse alho doméstico, ó, enxofre aqui, ó. O resto aqui tudo é carbono, tá? Tudo é carbono. Depois a gente vai ver essa história, como é que eu represento essas estruturas, ok? Tudo bem? Então, veja bem, então sempre vai ter carbono, né? Então, se sempre tem carbono, eu preciso avaliar essa estrutura pensando obrigatoriamente na existência do carbono, tá? Bom, então, por que esse carbono é tão excêntrico, então? Então, vamos lá. Os chamados postulados de Kekulé da vida, né? O que ele propôs? Primeira coisa, quando Kekulé propôs a confirmar o que Berzelius havia colocado, que os compostos orgânicos tinham carbono na composição dele, tá? E não que Kekulé não estava tentando provar que o composto orgânico tinha que ter ser vivo, ele só estava provando que tinha carbono. Tá? Ele propôs algumas ideias interessantes, né, e que depois, em 1940, 1945, nós comprovamos a existência disso como verdade. Né? Primeira coisa, o carbono é tetravalente. Isso nos compostos orgânicos nossos. Tá? O carbono é... Opa, vamos escrever isso direito.
tetravalente. Tá? Bom, o que é essa excentricidade aqui? Veja bem, tetra pra gente, né? Aqui eu tenho 4, certo? Valente aqui quer dizer o quê? Ligações. Ok? Então, os carbonos que nós vamos trabalhar, para ser considerado uma molécula orgânica, tá? São indivíduos que, obrigatoriamente, eles sempre terão 4 ligações covalentes. Sempre 4 ligações de emparelhamentos de elétrons, tá? Eu não vou falar de ligação iônica porque não faz sentido aqui pra gente. Apesar de eu ter alguns compostos orgânicos que faz uma ou outra ligação iônica, igual os sais, né? Mas a maioria esmagadora, 99% dos compostos orgânicos são covalentes, tá? Então, quando o Kekulé propôs essa ideia, ele propôs essa lógica, então, de sempre ter um carbono, tá? E esse carbono formando o quê? 4 ligações covalentes, tá? Tudo bem? Eu não vou nem falar de geometria ainda, tá? Aqui eu vou falar só da estrutura em si. Então, aqui, ó, nada mais é do que a ligação sigma, né? Sigma. Tá? Eu estou colocando uma ligação sigma, tá bom? Eu poderia completar essas ligações de que forma? Então, eu poderia ter uma molécula em que ela está ligada a outro carbono, tá? Vamos lá, que aí eu já vou fazendo as representações, tá? Ou essa molécula poderia estar ligada a hidrogênio também, ó. Lembra? Hidrogênio só faz uma ligação. Vou colocar ali no cantinho. Esse carbono, além de estar ligado a outros carbonos e ao hidrogênio, ele poderia estar ligado, por exemplo, ao oxigênio, e esse oxigênio ligado a um hidrogênio aqui, ó. Tá? Então, se você observar e contar as ligações, sempre eu teria que 4, olha só. Uma ligação, 2, 3, 4. Né? Deixa eu ver aqui que eu baixei a tela. Tá aqui. Eu perdi o retorno de vocês, mas ele estava escondido aqui na minha tela. O retorno de vocês está aí, ó. Então, aqui, ó, uma ligação carbono-hidrogênio, outra ligação carbono-hidrogênio, 2, 3 e 4. E esse carbono aqui do meio, mesma ideia, ó. Uma com carbono atrás, outra com carbono da frente e 2 com os hidrogênios que estão abaixo e acima da estrutura. Então, sempre moléculas, independente do tamanho dela, eu terei o carbono formando 4 ligações, tá? E essas 4 ligações, elas podem repetir entre um carbono e outro. Como? Eu posso formar uma ligação pi, né? Aquela ideia da dupla ou da tripla ligação entre os carbonos, tá? Vamos colocar aqui assim, ó. Então, pá. Vou colocar assim para vocês, ó. Aqui, ó. Colocando aqui. Eu vou pôr hidrogênio aqui, eu vou pôr hidrogênio aqui. Eu poderia colocar um cloro aqui, ó. Além do cloro, eu vou colocar o flúor, que é mais fácil de vocês visualizarem, tá? Senão você confunde com carbono. Eu vou colocar hidrogênio aqui, pode dizer. No PCC que eu fiz, na parte de PCC que eu fiz da inorgânica, aí a professora pediu a gente para preparar uma aula sobre a química do carbono. Aí tinha lá ligação primária, secundária e terciária. Cai nisso aí também? Já vou chegar nele, tá? Eu vou te mostrar o que é, tá bom? Ó, presta atenção aqui. Beleza. Aqui eu só estou mostrando a ideia da tetravalência, né? O que eu tenho aqui, ó? Se você observar esse carbono da minha extremidade aqui, ó, esse carbono da minha extremidade, eu tenho aqui, ó, uma ligação, 2, 3 e 4. Mesmo que aqui seja uma ligação pi e a outra ligação sigma entre os dois carbonos, eu vou contar 2 vezes a ligação, ó. 1, 2, 3 e 4. No outro é a mesma ideia, ó. 1 aqui, 2, 3 e 4. Normal, tá? Normalzinho isso aí, não tem problema quanto. Tá vendo, ó? Tá ligado a flúor, tá ligado a nitrogênio, tá? Então, as estruturas orgânicas, as moléculas orgânicas, elas sempre terão um maior número de carbono e hidrogênio na estrutura, tá? E podendo ter outros átomos associados, tá? Então, para eu ter a ideia do composto de carbono, Kekulé, né, que estava descrevendo essa ideia, ele colocou isso aqui, ó. Além de formar 4 ligações, tá? Sempre ele forma catenações, forma cadeias. Tá? Esse termo catenações, geralmente os livros trazem a tradução de como se fosse
cadeias, ou seja, um átomo de carbono ligado ao outro, que é o que eu estou colocando aqui para você, ó, né? Olha só, aqui, ó, carbono ligado a carbono ligado a carbono, ó. Carbono ligado a carbono ligado a carbono. Isso a gente chama de cadeia, encadeamento, como se fosse elo de corrente. Tá? Mas não é só o carbono que faz isso, né? Vários outros elementos também faz esse tipo de catenação, né? E engraçado, você presta atenção numa coisa aqui, vê? Vou mostrar para você que só a mudança de lugar de um átomo muda totalmente a característica do indivíduo. Por exemplo, nós somos quimicamente idênticos. Nós temos os mesmos átomos e a mesma quantidade de átomos nos nossos corpos. A diferença é o arranjo desses átomos no espaço. E esse arranjo diferente faz com que nós sejamos, assim, com estruturas físicas diferentes um do outro, tá? Então, esse ainda é um dos motivos que não tem justificativa essa história de raça, de sexualidade, nada disso, porque somos iguais, nós somos o mesmo indivíduo, tá? A diferença é que um átomo fica mais abaixo ou mais acima, só isso, tá? Isso não vai trazer melhor ou pior para ninguém. Presta atenção aqui, ó. Vou escrever assim para a gente ganhar mais um tempo, ó. Eu vou escrever uma molécula pequena, que aí a gente observa na molécula pequena. Ó, são duas moléculas diferentes. O que elas têm em comum? A mesma quantidade de carbono e hidrogênio. É um C2H6O. Se você contar aí, ó, quantidade de hidrogênio e carbono, ó. Um carbono, dois carbonos. Um carbono, dois carbonos. Três hidrogênios com mais dois, cinco, com mais um, seis. E um oxigênio. Ó, três hidrogênios com mais três, seis. E um oxigênio. C2H6O. São duas moléculas diferentes. São duas moléculas diferentes que têm a mesma proporção. Tá? E elas são diferentes? São muito diferentes. Eu vou falar de algumas propriedades delas para vocês. O primeiro aqui, que é o álcool, o ponto de ebulição dele, né, ele vira gás a 78,3 graus Celsius. Tanto é que na temperatura ambiente ele é líquido. Por isso nós temos aí nós conseguimos usar o álcool 70% como agente antisséptico. Tá? Agora o éter, que é esse aqui de baixo aqui, ó, o ponto de ebulição dele, tá, é menos 24 graus Celsius, ou seja, na temperatura ambiente que nós estamos, esse indivíduo já é o quê? Gás. Eu coloquei aqui errado a escrita, tá? É assim, ó, 24 graus Celsius, depois 24º, tá? 24 graus Celsius negativos, tá? Ele vira vapor a menos 24 graus Celsius. E olha só que interessante, tem a mesma quantidade de átomos e os mesmos átomos, tá? E são indivíduos diferentes, tá? Você tem propriedades físicas diferentes, ok? Então, é essa versatilidade que chamou a atenção da ciência, né, nos primórdios, quando se trata dos chamados compostos de carbono, tá? Ou seja, a ideia da tetravalência, de formar quatro ligações com outros átomos e com ele mesmo, tá? Isso permite que eu tenha um número de combinações cavalares, tá? Pra você ter uma noção aí, nós não descobrimos ainda nem 10% das moléculas orgânicas que existem na natureza. Não estou falando nem de moléculas sintéticas, daquelas que nós fabricamos no laboratório. Estou falando de moléculas da natureza. Tá? Você vê o design inteligente, né, da construção de tudo isso que existe ao nosso redor, né, de todas as plantas, as flores, frutos, animais, todos esses indivíduos têm moléculas orgânicas neles. E aí nós não conseguimos estudar nem 10% dessas moléculas, tá? Só para você perceber o quão variável o carbono permite formar moléculas diferentes, tá? Ou seja, a variabilidade é gigantesca. Os outros elementos da tabela periódica permitem até uma certa variedade, mas não é tão grande quanto o carbono, tá? Tanto é que, assim, química do carbono, ponto. É orgânica. E dos outros? É inorgânica. Então, eu tenho 118 elementos na tabela periódica, onde um tem a química exclusiva dele. E ele, assim, quanto mais você estuda, mais coisa você encontra. E os demais, não, já está limitada àquela quantidade ali que você viu nos conhecimentos básicos da chamada química dos elementos, né? Os 117 que sobra da tabela. Tranquilo? Então, de novo, vamos lá. Puxando aqui o gancho.
puxando aqui o gancho, tá? Primeira coisa, o carbono é tetravalente. Uau, o que é isso? Tetravalente, eu vou sempre lembrar de que esse indivíduo faz 4 ligações covalentes. Tá ok? Com quem que ele pode fazer essas 4 ligações covalentes? Ele pode ligar com ele mesmo, né? Que é o primeiro fundamento, ele pode se ligar a ele mesmo, e ele pode se ligar a outros elementos, né? E por ele poder se ligar a outros elementos, nós vamos encontrar assim, uma variedade de compostos gigantescos. Tá? Tanto é que eu já mostrei alguns casos para vocês. Né? Basta você pensar na estrutura corpórea nossa. Tá? Nós somos formados aí por uma quantidade de aminoácidos, tá? Que é igual para todo mundo. Tá? Nós temos 20 aminoácidos que formam a estrutura do nosso corpo. Nós temos 20 aminoácidos triviais. E todos nós temos os mesmos? Todos nós temos os mesmos aminoácidos, tá? E isso faz com que essas estruturas de aminoácidos, a combinação dele, vão formar um grupo de proteína, e esse grupo de proteína vai formar para a gente moléculas diferentes, estruturas diferentes. Vai ter um fio de cabelo crespo, outro vai ter um fio de cabelo liso, um vai ter um cabelo claro, outro vai ter um cabelo escuro. E presta atenção, são os mesmos átomos, tá? São só os arranjos espaciais deles que vão fazer com que esses indivíduos tenham essas configurações diferentes. Tá? Entendam isso, tá? Então, assim, nós não somos totalmente diferentes, não, nós somos idênticos. Nós somos idênticos, tá? Nós somos idênticos. Então, não tem... É uma coisa, assim, que até me incomoda muito, né? Não justifica a ideia do racismo em pensar que uma pessoa é melhor que a outra. Não, nós somos idênticos. Nós somos idênticos. Não tem essa ideia de ser, é porque é azul, cor-de-rosa, verde. Não. Pensa, nós somos formados pelos mesmos átomos, pela mesma quantidade de átomos. Quimicamente nós somos idênticos, então por que eu vou desprezar alguém que é igual a mim, né? Então é uma insanidade mental que algumas pessoas têm, algumas não, né? Uma boa quantidade da população tem, né? E nós vamos evoluindo para que nós não caiamos nessas besteiras da vida, tá? Ótimo. Então, meninos, nós temos essas características iniciais, então, quando se trata, tá, dos chamados compostos carbonados, tá? Bom, o que mais que nós vamos precisar aqui? Uma outra característica, né, que eu já coloquei para vocês aqui anteriormente, né? Aliás, nem foi anteriormente, foi agora mesmo, né? Eu coloquei a ideia da catenação, né? O que é essa catenação? É essa possibilidade que os compostos orgânicos têm de formar cadeias. Tá? Então, nós vamos ver um pouquinho do que são essas cadeias para a gente discutir a relação. Tá? E essas estruturas foram propostas também como estruturas de Kekulé, né? Ou simplesmente fórmulas de Kekulé, né? Porque foi ele que começou a estudar isso e tal. Então, deu-se esse nome a essas propriedades. Tá? Deixa eu só fechar isso aqui, subir a tela de novo, subir na tela. Isso, o retorno de vocês está bem aqui do meu lado. Ótimo. Pronto. Vou puxar aqui. Ótimo. Então, nós vamos ver aqui uma ideia, tá? Como você, Caroline, falou aí que teve muito pouca química orgânica lá no fundamental, no médio de vocês, né? Eu vou dar uma noçãozinha aqui daquilo que vocês teriam que tá lembrando, né? Então, o que nós temos? Vamos pensar o seguinte, ó. Cadeias. Cadeias. Tá? O que são cadeias? Cadeias para a gente sempre vai ser sequência de átomos de carbono. Tá bom? É sequência de átomos de carbono. Ok? Então, toda vez que tem uma cadeia carbônica, o que eu estou olhando? Os carbonos dessa cadeia, a sequência desses átomos de carbono, tá? Eu não vou olhar o outro elemento, eu não vou pensar em outro grupamento, eu sempre vou pensar naquele grupamento fixo, né? Naquele grupamento fechado. Tá, deixa eu só passar aqui, cadê? Só um minutinho, deixa eu passar a informação aqui para o pessoal do departamento lá, que eles estão me pedindo quem é que ficou na liderança aqui, né? Só um pouquinho aqui, só informar o Silvan aqui como... Silvan...
Silvan Lopes. Professor, as 2 aulas vão ser seguidas? São seguidas, tá? Daqui a pouco eu dou um tempinho. Aliás, pode ser agora. Dá uns 5 minutos para vocês tomarem uma água e a gente continua, tá? 8h10, pode ser? Ou você precisa de mais tempo para cuidar do seu filho aí? Pra mim Não, tá tá tranquilo. tranquilo. Tranquilo? Então 8h10 a gente volta, tá? Enquanto isso eu Eu passo vou as ficar informações. logado, tá? Tranquilo, não precisa sair não, vai permanecer aqui, eu tô aqui também. Eu vou só mutar o microfone, tá? Tá, você vai deixar gravando ainda ou vou desligar a Não gravação? não vou desligar a gravação não, porque depois dá trabalho demais para montar uma na outra, tá? Como eu converto tudo pro YouTube depois, tá? Ok.
Vamos lá continuar? Professor, eu vou Oi. entrar pelo celular, tá? Tá bom, pode ir lá que eu espero você voltar. Beleza, então... Não, deixa eu voltar. Vou esperar só ela voltar. Voltamos? Estamos aí? Prontinho. Prontinho? Caiu o sinal de internet, foi para todo mundo, então. E o Silvão também sumiu? Vamos ver se... Aí, voltando, tá voltando. Ótimo. Vamos lá. Vamos voltar aqui Deixa eu projetar a tela de novo, porque o sinal caiu para todo lado aqui. Deixa eu abrir para você. E apresenta aqui a tela. Beleza, então, meninos, nós vamos ver, então, a ideia das cadeias, tá? Só para, na verdade, assim, só para revisar a ideia que vocês teriam que ter visto lá pelo ensino médio afora, tá? Então, cadeia é sequência de átomos de carbono, tá? E essas cadeias, para gente, elas podem ser de duas formas, tá? Eu tenho dois tipos de cadeias fundamentais, tá? Então, quando falar de cadeia para vocês, cadeias carbônicas, você pode ter dois tipos de cadeias, tá? Essa cadeia pode ser aberta, tá? E ela pode ser fechada, tá bom? Bom, o que difere uma da outra? O que difere uma da outra é porque a cadeia aberta é aquela que tem extremidades, ela tem um início e tem um final. A maioria das cadeias que eu mostrei aí para vocês, elas eram cadeias abertas, porque tem início e tem final, tá? E a cadeia fechada, ou propriamente dito como ciclo, são aqueles indivíduos que não têm extremidades, né? Então, olha só, como exemplo, né, para a gente trabalhar aqui, ó, eu poderia colocar aqui, ó, tá, 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 e tá, isso é uma cadeia aberta. Por que que ela é uma cadeia aberta? Ela é uma cadeia aberta porque ela está começando aqui e está terminando aqui, tá? Pode ser o inverso também, tá? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita não vai fazer diferença para a gente, tá? Isso é uma cadeia aberta, ela tem extremidades. Agora, quando eu falo que a cadeia ela é fechada, tá? Quando eu falo que uma cadeia é fechada, eu estou falando de uma cadeia tipo isso aqui, ó. Deixa eu... Lembra aqueles anéis que vocês viram, que se você me perguntou, né, os hexágonos? Vou desenhar um pentágono, tá? Vou desenhar aqui. Pronto. Colocar hidrogênios aqui. Ela pode aparecer assim para você. Eu vou te mostrar as formas logo, né? E aí a gente já ganha tempo em cima. E você já vai acostumando com os outros tipos de cadeia que nós vamos trabalhar, tá? Olha só, por que que ela é fechada? Ela é fechada porque se você começar aqui, ó, onde que eu marquei de laranja, tá? E começar a contar, ó, 1, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, tá vendo? Eu volto no mesmo lugar, ó. Entendeu?
ela não tem início e não tem fim, né? Ela é um ciclo, tá? Ela não tem extremidades. A anterior lá tem extremidades, ó. Se eu começar a contar aqui da direita, vai dar o quê? 1, 2, 3 e 4. Eu saí de um carbono e cheguei em outro, tá? Então, quando eu tenho as cadeias fechadas, além de ser chamado de cadeia fechada, né, nós podemos chamá-los de ciclos, tá? Ou anéis, que é a mesma ideia, tá? Tranquilo? Esse indivíduo aqui eu poderia Já representar. estou de volta, tá? Já está de volta, né? A internet caiu por aí também? Não, não, a minha aqui eu uso rádio, Ah, tá? A da Carol é diferente, ela usa a fibra. a fibra, né? Tá, então, bom, beleza. Não, eu acho que a minha também foi pro, pro espaço aqui um pouquinho e voltou rápido. Eu mudei de É, rede aqui. a torre aqui, a minha torre é uma, a da Caroline é outra. Ah, tá. Mas vocês dois estão em Iguaçu, né? Não, a gente somos de Eu estou Hidrolina. usando dados móveis, professor, que a minha também tá Deixa eu te bem. apresentar, eu sou, mas a Caroline a gente tem um grau de parentesco, sabe? Ah, é? É, Vamos lá, quem é quem na história? eu sou pai da Caroline. Ah, então tem um grau de parentesco aí. Aham. Que legal. Tem um grau de parentesco, foi ótimo. Que bom, que bom. O pai e filho estudando, um sendo um estímulo para o outro, né? Tá bom, Pois esse é, sim. isso aí. Ah, vocês são de Hidrolina, então? Hidrolina. Hidrolina, Lombeira, né? Isso, Lobeira. Você conhece a Lobeira? Já tive alguns alunos aí da Lombeira. Além deixa eu me lembrar. Aí do Instituto tinha o Antônio e o Gilvan, né? Isso. Tinha uma outra pequenininha, também, eu esqueci o nome dela, que é daí A de Hidrolina também. Joelma. Joelma, também. E eu, não, eu dei aula para outros alunos que não são do Instituto, que eram aí de Hidrolina também, há tempos atrás. Aí Sim. foi através deles que eu acabei sabendo da história da Lobeira. Tá? Então, eu já tenho um É o nome tempinho. nativo da cidade aqui. É o nativo, né? Então tá É. certo. Então vamos lá, gente. É, sim, a representação do ciclo aqui, ó, o que nós podemos ter? Eu poderia escrevê-lo na forma condensada, igual aqueles anéis que eu estava mostrando anteriormente, tá? Aqui, ó. Viu, o Caroline, você tinha me perguntado naquele anterior? Esse ponto aqui representa esse mesmo carbono que está representado em laranja do outro lado, tá? Como o carbono sempre faz 4 ligações para a gente, olha só, vou colocar outra cor aqui, fica fácil de enxergar depois. O que eu tenho, ó? Eu tenho esse carbono laranja, ele está fazendo uma ligação com o carbono para cá, uma ligação com o carbono para cá. Vai, só fez duas, cadê as outras duas? Como nesse tipo de fórmula eu não representa os hidrogênios, eu sei que aqui tem o hidrogênio aqui, e eu sei que tem o hidrogênio aqui, ó. Depois eu vou ensinar essa técnica para vocês, tá? Por enquanto eu só estou representando as cadeias de forma geral para vocês aqui, tá ok? Belezinha? Então sempre que você vê assim, ó, encontro de reta, lembra, aqui é carbono, tá? Sempre que você ver um encontro de reta, sempre será carbono. Quando não tem ninguém representado, que a gente chama isso aqui de bond line, assim, ó, forma de linha ou bond line, ok? Joia? Bom, então vamos lá. Então, dentro da cadeia, tanto aberta quanto fechada, nós temos um outro tipo de cadeia que nós chamamos de ramificada. Ramificada, tá? Pode ser tanto para aberta quanto para fechada. O que seria uma cadeia ramificada? É aquela que eu tenho uma cadeia grande, uma cadeia maior, né? E ao redor dela eu tenho cadeias menores ligadas. Tá? Então, como que eu poderia me representar isso? Eu poderia representar para você assim, ó. Eu já estou escrevendo na forma condensada, né? Ao invés de mostrar todas as ligações, eu estou falando aqui que eu tenho 3 hidrogênios ligados, aqui, ó, nesses carbonos aqui. São 3 hidrogênios ligados nesse carbono, mais uma ligação, 4. 3 hidrogênios ligados nesse carbono, mais uma, 4. Ele já fez duas, eu vou colocar mais um hidrogênio ligado a ele aqui, mais outro aqui, e mais outro aqui. Pronto. Beleza. Nesse caso aqui, olha, eu tenho isso tudo aqui, ó. Eu vou chamar de cadeia principal, que é a maior sequência. Isso aqui eu vou escrever de cadeia principal. Tá? Cadeia principal.
tá? E sobrou para mim alguém que é carbono, que está fora dessa parte que eu marquei, esse indivíduo, tá? Isso aqui para mim vai ser uma ramificação. Pode ser tanto na cadeia aberta quanto na cadeia fechada, que se eu tiver essa situação em que eu tenho uma cadeia principal e está sobrando alguém, esse alguém tem que ser obrigatoriamente carbono, né? Eu vou chamá-lo de cadeia ramificada. Por exemplo, se eu tivesse colocado assim, ó, cada vértice é um carbono. Vou fazer uma mais fácil aqui. Um desenho melhor, né? Não mais fácil. Pronto, ó, cada vértice é um carbono. Aí se eu tivesse colocado assim, ó, CH3, tá? Beleza? Tá, joia. Isso tudo aqui, esse anel todinho aqui, ó, tá? Seria a minha cadeia principal, tá? E esse indivíduo que sobrou fora dessa cadeia principal aqui, ó, esse indivíduo aqui que tem carbono nele, ele seria a minha ramificação. Agora, é importante, tá? Que vocês não esqueçam disso, que para ser ramificação, obrigatoriamente tem que ser carbono, tá? Então, suponha se eu tivesse colocado assim, ó, um OH aqui, um CH2 aqui, um hidrogênio aqui, vou colocar um CH3 aqui, ó. Não é só CH3 que é ramificação, não, tá? É que eu estou desenhando para a gente fazer rápido. Cadeias pequenas, tá? Ó, isso aqui é minha cadeia principal, tá? Cadeia principal. Fechou. Beleza. Sobrou alguém? Sobrou. Então vamos lá, vamos destacar os indivíduos que sobraram fora, que estão ligados na cadeia principal. Aqui, ó, é carbono. Então, se é carbono, é ramificação. Joia. Agora, esse indivíduo aqui, ó, esse indivíduo aqui não é ramificação. Por que não é ramificação? Porque para ser ramificação tem que ter um carbono na estrutura. Então, esse indivíduo aqui, ó, nós vamos chamar mais à frente, é um grupo funcional. Qualquer outro átomo que não seja carbono e hidrogênio, a gente chama de heteroátomo. No caso aqui, o oxigênio aqui, ó, o oxigênio é um heteroátomo. É qualquer átomo que não seja carbono ou hidrogênio, tá? Tranquilo? Como esse heteroátomo aqui forma um grupo com hidrogênio, a gente chama isso de grupo funcional. Tudo. Poderia ser com nitrogênio, poderia ser com enxofre, poderia ser com fósforo, né? Então, ó, quer ver? Deixa eu pegar um negócio aqui atrás, deixa eu achar aquela cadeia da tiroxina que eu estava falando para vocês. Volta na tela aqui. Nós temos um tempinho aqui, não tem problema. Aqui, ó, tiroxina aqui, ó. Tá vendo? Isso não é ramificação, isso aqui não é ramificação, aqui não é ramificação, tá vendo? Ó, por quê? Porque são heteroátomos, não são ramificações, tá? Agora, esse pedaço aqui, ó, vou dar de cor aqui. Nesse caso, nessa cadeia maior, tá? É lógico que é uma cadeia mais complexa, essa sequência de carbonos aqui, ó, aqui seria ramificação, tá? Ok? Então, não importa o tamanho da cadeia, o que importa é que eu tenho um grupamento, aqui é a mesma coisa aqui, ó. O nitrogênio aqui não seria ramificação, mas esse carbono e esse carbono aqui seria uma ramificação desse anel aqui, ó. Tá? Joia? Então, tanto para a cadeia aberta quanto para a cadeia fechada, eu posso fazer a mesma coisa, tá? Pode ser ramificada e pode ser não ramificada, tá? A ramificação obrigatoriamente tem que ser carbono, igual essa aqui mesmo, ó. Até aqui é a cadeia carbônica, ó. Tem ramificação nela? Não. Aqui é hidrogênio, ó. Hidrogênio. Aqui, ó, é um elemento diferente, é um heteroátomo, né? Não tem carbono sobrando da cadeia principal, tá bom? Beleza? Ótimo, vamos lá para frente. Aí, ó, essa aqui também é uma cadeia não ramificada, tá? Tocando, então. Opa, chegando lá, chegou. Beleza. Então, tá aí a primeira ideia, né? Um outro grupamento que nós temos são as chamadas cadeias heterogêneas, já que eu falei de heteroátomo ali, ó. Heterogênea, tá? Heterogênea. Eu vou, depois coloco um material, um resumo, tá? Desses assuntos aqui para vocês lá no PDF, para vocês baixarem, se vocês quiserem baixar, tá? Para que vocês tenham, dá uma observada nisso aqui, tá? E aí vocês deem uma olhada, alguma coisa. Porque, na verdade, assim, essa classificação de cadeia aí nos livros da Paula e dos demais, você vai ver uma ideiazinha básica, né? Que isso a gente trata muito no ensino médio, né? Mas eu vou passar um materialzinho para vocês, para ajudar vocês, tá? Heterogênea. Ó, a palavra já está dizendo tudo, né? Hétero é diferente.
certo? O que é uma cadeia heterogênea? É aquela cadeia que tem um heteroátomo, onde? Entre carbonos. Entre carbonos. Tá? Aqui que tá o termo importante para a gente não se esquecer, ó. Para ser cadeia heterogênea tem que estar entre, tá? Então, pegando um exemplo aqui, ó, que seria uma cadeia heterogênea, vamos colocar aqui, ó, um enxofre, carbono, carbono, por exemplo, tá? O que aconteceu, ó? Se você observa, eu estava vendo carbono, aí eu pus um enxofre, depois voltei a ter carbono, né? Então, ó, entre carbonos numa cadeia, que é um CH3, ó, entre carbonos numa cadeia, eu coloquei alguém que não é carbono e muito menos hidrogênio, um heteroátomo. Tá? Eu pus um heteroátomo, então essa cadeia se transformou numa cadeia heterogênea, tá? E ela pode ser tanto aberta quanto fechada. Vamos pegar uma cadeia fechada aqui, ó. Ah, pronto, ó. Vou colocar o hidrogênio aqui. Vou pôr uma dupla aqui, vou colocar isso aqui. Vou colocar desse jeito, ó. Pronto. Lembra, cada encontro de reta é um carbono. Cada encontro de reta é um carbono, tá? Então, só para a gente não se perder, ó, cada pontinho laranja aqui, ó, vai ser um carbono, tá? Cada pontinho aqui é um carbono. Ok? Joia. O que eu tenho aqui nessa estrutura aqui? Ó, o anel em si, né, esse ciclo aqui, é uma cadeia principal, que ela é a maior sequência. Tem 5 carbonos nessa estrutura. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei o ciclo. Entre dois carbonos, eu tenho nitrogênio. Então, carbono de cá, eu tenho nitrogênio. Tá, já o vejo ali. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma cadeia heterogênea, então. Tá? Como é uma cadeia fechada, você pode chamá-lo de heterociclo. Cadeia heterogênea fechada. Tá? Cadeia heterogênea fechada. Ou cadeia fechada heterogênea. Mesma coisa, tá bom? Sobrou alguém. Sobrou. Eu coloquei, foi proposital mesmo, tá? Eu coloquei mais alguém aqui de fora. Esse indivíduo que está aqui de fora é carbono. É carbono. Então, esse aqui é uma ramificação. Então, é uma cadeia heterogênea ramificada. Tá? É um heterociclo ramificado. Tranquilo? Acompanhou? Beleza. Aí, ó, presta atenção aqui, ó. Nessa cadeia aqui, ó. Nessa cadeia. Tá vendo? É carbono ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono, não é? Não tem ninguém entre dois carbonos. É só carbono ligado a carbono. Então, isso aqui é uma cadeia homogênea. Tá? Ela é homogênea. Aqui o heteroátomo está ligado ao carbono e não entre, como é a definição, ó. Tá? Nessa cadeia de cima aqui, ó, é uma cadeia homogênea. O mesmo caso desse anel aqui, ó. É uma cadeia homogênea, é um homociclo, tá? Então, só escrevendo os termos aqui para vocês, ó. Tá? Homogêneo, né? Que eu estava falando, né? Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Cadeia homogênea. Cadeia homogênea. Né? Cadeia principal. Cadeia principal. Formada somente por ligações entre, tá? Entre carbonos. Eu posso ter um heteróatomo ligado ao carbono, mas entre carbonos, não, tá? Tá. Tranquilo? Então, essa é a ideia, tá? Ótimo disso, lindo, maravilhoso, tá? Ok, deu uma travadinha aqui na mesa, mas já tá voltando, tá? A mesa é a tela que eu escrevo, tá? Pronto. Vamos lá? Outro caso. Eu tenho a cadeia chamada insaturada. Opa, nela aqui, ó. Insaturada. É porque a cadeia pode ser saturada e ela pode ser insaturada, tá? O que é uma cadeia saturada? Uma cadeia saturada é aquela cadeia que tem ligações pi. Lembra das ligações pi que eu comentei lá entre os dois oxigênios, claro? Ligações pi. Só que tem que ser, ó,
Entre. Onde? Entre carbonos. Entre carbonos. Aí, a Caroline caiu de novo. Vou esperar um minutinho ver se ela volta. Tá? Aqui, ó. Entre. Porque ela perdeu a conexão de novo. Ah, com certeza. O sinal aí é ruim, né? Difícil, né? Aliás, é porque assim, tá todo mundo usando, né? Então, o sistema nosso acabou não conseguindo evoluir na mesma velocidade da demanda, né? É verdade. Nem imaginava que teria Não, tantas as pessoas usando celular tá. e usando. E computador e tudo mais. Eu tava falando com os meninos alguns dias atrás aí, eles reclamando, né? Nossa, essas aulas online, tal, tal, tal. Eu falei, beleza. Graças a Deus que nós temos a internet, porque se fosse antes dos anos 2000, né, nós não teríamos condições de ter aula mais. Verdade. Só se fosse pelo rádio, né? Uhum. Transmitir pelas ondas do rádio, porque não tinha internet. Antes de 2000, a internet, assim, de velocidade, né? Eu me lembro que eu fazia faculdade, de 95 para frente, nós fomos ter acesso à internet na faculdade em 98. Primeira vez que eu fui ver internet na vida. Isso lá no UFG. Então, assim, já tinha um centro de pesquisa e tudo mais, não tinha internet, não tinha. Então, e assim, era terrível, cara, terrível, terrível. Não tem noção. Para eu conectar um texto mais simples do mundo, você gastava 10, 15 minutos para conseguir acessar o sistema, né? Hoje é rapidinho, né? 2, 3 minutos aí você já E está você trabalhando. voltando na década, você falou da década de 90, a década de 80 não tinha praticamente nada, Não tinha né? nada, não, não. Era o É. rádio, né? É o rádio ou a TV, um dos dois você Rádio poderia e escolher. telefone, né? O telefone com fio ainda. Com fio, exatamente. O telefone com fio, ou senão você tinha que fazer aquele Instituto Universal, né? Que era por correspondência, por correio. Isso. Esse realmente era o EAD, feito na ponta da carta, né? Beleza, vou fechar isso aqui, ó. Insaturada, ela já voltou já. Insaturada eu tenho que ter ligação pi. Ligação pi onde? Entre carbonos. Sempre entre carbonos, tá? Então, olha só, colocando um exemplo aqui, ó, para nós pensarmos, tá? Aí essa questão da insaturada, a gente ouve muitos textos falando, né? Gordura saturada, né? Então, essa ideia são ácidos graxos, são moléculas grandes, né? Que está falando dessa ligação pi aqui, ó, entre dois carbonos. Isso é uma molécula insaturada, tá? Ácido graxo, você ouviu falar as gorduras, né? Que trazem alguns prejuízos. Na verdade, assim, não é que traz prejuízo, o problema é porque a gente consome de forma inadequada e exagerada, né? Tudo em exagero traz prejuízo, tá? Tudo que tiver em exagero na nossa vida traz prejuízo para a gente. Até mesmo a água, pra você ter uma noção. Você morre afogado por excesso de água no pulmão, né? Então, assim, não dá para a gente ficar Eu vi isso um discutindo. dia num cardiologista e Ah, procurei ele, se café fazia mal. Aí ele falou assim: olha, tudo em excesso faz mal, até a água. até a água. Aqui, ó. Olha aqui, o meu desenho não está muito legal, não, esse. Mas aqui, ó, onde tem esse rosa aqui, ó, que está representando para vocês, é uma dupla ligação de um ácido graxo. É a dupla entre dois carbonos, né? Tá? Só que a cadeia tá, o desenho não está muito legal, tá? Mas é isso, quando se fala para você de gordura insaturada, está falando de uma dupla ligação entre dois carbonos, tá? Pode ter uma tripla? Pode ter uma tripla também, tá? Continua sendo cadeia insaturada, tá bom? E qual que é o grande X para o nosso sistema fisiológico? É que nós temos uma certa dificuldade no processo de digestão dessas moléculas, né? Nós demoramos mais, e como elas demoram mais a ser quebradas dentro do nosso sistema fisiológico, elas acabam precipitando e formando as placas, né? Solidificando, vamos colocar assim. Aí ela gera entupimento das veias, né, dos capilares e tudo mais. Aí uma hora dessa você vai empacotar, né? Tá? Você não, todo mundo que tem acesso, né? Aqui, ó, ligação pi, tripla, beleza. Isso é importante, tá? Está entre carbonos. Por quê? Se eu tivesse colocado essa ideia aqui para você, ó, pus uma ligação pi, só que agora eu não coloquei essa pi entre carbonos, tá?
Aqui, ó. Eu tenho uma ligação pi, só que é entre carbono e oxigênio. Essa cadeia é insaturada? Não, porque entre os carbonos não há repetição, ó. Tá vendo? Entre. Olha o que eu coloquei lá na definição, ó. Entre os carbonos, tá? Entre os carbonos, que é o foco nosso, né? Nosso objeto de estudo aqui. Tranquilo? Então, para ser considerado insaturado, obrigatoriamente, a insaturação, ela vai ocorrer onde? Entre carbonos. E não a outro elemento, tá? Então, de que você vai chamar esse indivíduo aqui, então? Ué, ela vai ser uma cadeia o quê? Saturada. Eita, a internet caiu de novo. Uma cadeia insaturada, tá? Ok? Bom, isso, então, tá tranquilo. Então, nós temos, ó, cadeia aberta e cadeia fechada, tá? Vou só revisando aqui enquanto ela vai voltar. Cadeia aberta e cadeia fechada, certo? Essas cadeias abertas e fechadas podem ser o quê? Saturada e insaturada, ramificadas e não ramificadas, homogêneas e heterogêneas. Te apresento o cachorro do vizinho, tá? Ele tá latindo agora. Isso é hora que o outro vizinho da frente aqui não liga o caminhão dele aqui, né? Olha que você dando aula. Ele inventa de encher o cilindro de ar dele só para fazer barulho. Ah, normal, faz parte da vida. Meninos, vamos esperar chegar, vamos ver se ela vai voltar. Só fazer o resumo Ela me aqui. falou no zap que caiu novamente. Caiu, Eu né? perguntando se a minha tá caindo. Aí. Tá aí. Beleza. Então vamos ver aqui, ó, para fechar a ideia. As cadeias, como que elas podem ser? Elas podem ser abertas, elas podem ser fechadas, tá? Fechadas, que é a mesma coisa de ciclos, tá bom? Elas podem ser ramificadas. Aí, se ela é ramificada, ela pode ser aberta ou fechada, tá? Ela pode ser... Se ela não for ramificada, ela é o quê? Não ramificada. Não ramificada. Tá? Ela pode ser homogênea, onde eu não tenho ligação, eu tenho ligação só entre carbonos na cadeia principal. Ela pode ser heterogênea, quando eu tenho um heteroátomo entre carbonos, ok? Beleza? Então, são esses grupos aí, essa é a ideia central das cadeias para a gente, tá? Cadeia, o que é cadeia? Cadeia é sempre a sequência de ligações de carbono para carbono, tá? Ligações entre carbono. Cadeia é a maior sequência possível de átomos de carbono. Olha que definição, certo? Direto. Bom, joia. Tranquilo? Sem problemas? Tá? Vamos lá. Eu vou colocar uma coisa aqui que é o que você me perguntou, viu, Caroline? Lá no início, aquela ideia do primário, secundário, tá? Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui direto. H3, CH2, CH3. Vou colocar um hidrogênio aqui. Vou colocar um CH3 aqui. E outro aqui. Pronto. Aqui, ó. Presta atenção numa coisa. Eu vou analisar a quantos carbonos o carbono está ligado. Beleza? Então, ó, vamos começar, por exemplo, com essa extremidade aqui, ó, esse carbono aqui. A quantos carbonos ele está ligado? Esse carbono, ele está ligado a somente o carbono da frente. Ah, mas está ligado a 3 hidrogênio. Não, eu quero saber a quantos carbonos ele está ligado, não a quantos outros elementos. Porque se eu for pensar em outros elementos, o carbono sempre estará com 4 ligações. Eu quero saber a quantos carbonos ele está ligado diretamente. Então, cada ligação dessa aqui, ó, uma ligação, carbono. Eita, aqui é uma vez só. Então, esse carbono aqui, nós vamos chamá-lo de carbono primário. Tá? Esse carbono aqui, ó, vamos pensar nele agora, ó. Ele está ligado a quem? Ao carbono de trás e ao carbono da frente. Ele está ligado entre dois carbonos. Então, esse indivíduo nós vamos chamá-lo de secundário. Tá? Aí, nós vamos pegar esse aqui, ó. Ok? Vamos ver. A quantos carbonos ele está ligado? Ao de trás, uma. Duas no da frente e três no de baixo.
Ele está ligado entre 3. Então, esse indivíduo nós vamos chamá-lo de terciário. Ok? Joia, né? E tem um carbono bem aqui, ó. A quantos carbonos ele está ligado? Olha lá, ó. 1, 2, 3 e 4. Está ligado entre 4. Então, por semelhante modo, então esse indivíduo vai ser o quê? Quaternário. Quaternário. Tranquilo? Então, eu posso ter quais tipos de carbono? Primário, secundário, terciário e quaternário, de acordo com quantos outros carbonos ele está ligado diretamente. Beleza, Caroline? Que é o que você tinha me perguntado lá no início, o que era a ideia do primário, secundário, terciário e quaternário, tá? E os outros que sobraram aqui, ó, você está vendo, ó? Esse está ligado a primário, esse também é primário, esse também é primário e esse também é primário, porque está ligado somente a um carbono por sequência, tá joia? Beleza? Então, vamos lá, fechando aqui a conversa. Nós já falamos muito hoje, né? Praticamente umas 3 aulas, umas 3 semanas de aula. Professor, essas anotações o senhor envia para a gente também? Eu vou colocar depois lá para vocês o resumo, tá? Que segue mais ou menos essa orientação, inclusive com mais exemplo do que o que eu coloco, tá bom? Pode deixar que eu vou fazer esse resumo para ajudar vocês, tá? Agora, se vocês quiserem ficar printando a tela, se vocês me avisarem que aí eu paro. Mas não precisa não, eu vou mandando material para vocês depois, vocês vão ver que dá para vocês trabalharem tranquilamente, tá? E também a aula vai ficar gravada, tá? Depois é só você entrar lá no Ava lá, amanhã eu já deixo lá prontinho, né, o link lá, é o link do YouTube, aí você pode chegar a aula para frente, pode voltar à vontade, quantas vezes você quiser assistir, não tem limitação a isso, tá? É por isso que eu gosto do YouTube, que ele não limita. O Google Drive aqui, dependendo do horário que você acessar, ele dá uns piriri de vez em quando, né? Meninos, o que eu quero de cadeia para vocês aqui é sempre pensar, quando eu falar de química orgânica, nós estamos estudando o carbono e a relação dele com os demais indivíduos. Ele é o objeto, ele é o foco nosso, tá? Então, a química orgânica é baseada no carbono e nos demais elementos. Quem são os demais? O hidrogênio sempre vai estar associado ao carbono, tá? E eu vou encontrar quem? Nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e alguns halogênios nessa estrutura aí, tá? Beleza? A mudança de sequência de átomos eu faço com que eu tenha compostos dos mais variados possíveis. Basta você se lembrar de você. Pense em você, no seu irmão, no seu filho, viu, Caroline, para você pensar, porque é meu filho, é cria minha, mas quimicamente é igual a você, ele é igual a você, tá? Só que o arranjo dos átomos na estrutura dele, quando ele foi sendo montadinho lá, os tijolinhos dele, a sequência foi um pouquinho diferente da sua. Isso faz com que ele vai ser diferente fisicamente quando ele estiver na fase adulta, né? Agora já é diferente, né? Mas ele ainda está em fase de construção ainda, né? Bom, eu comparei com seu pai, né? Tá? Você compara com seu pai para você ver. Vocês são idênticos, tá? A diferença física é muito pequena. Aqui algumas moléculas, né, que eu mostrei para vocês, que tem as mais variadas possíveis. Lembrando que cada encontro de reta eu tenho um carbono na estrutura, tá? E esse carbono eu tenho que sempre tratá-lo como sendo um indivíduo que é tetravalente quando se trata de compostos orgânicos, ou seja, um formador de 4 ligações químicas, tá? Importante que eu não coloquei aqui no cantinho para vocês, ó. Quando eu estiver falando desses demais elementos, tá, eu vou ter, ó, volta aqui minha tela, é isso. Hidrogênio, ele sempre vai formar somente uma ligação covalente para a gente, tá? O oxigênio, ele sempre vai formar 2 ligações, tá bom? O nitrogênio, ele sempre vai formar 3 ligações, tá? Quem mais que nós temos? Nós temos o fósforo também com 3 ligações, tá? Nós temos o enxofre com 2 ligações e nós temos os halogênios, que eu vou representar só o X, tá? Que ele forma uma ligação, tá bom? Ligação sempre covalente, que eu acabei passando por cima aqui a hora que eu estava falando disso e não anotei para vocês, tá? Mas isso é um conhecimento básico, né, da química geral lá, e provavelmente vocês tenham visto isso. Se não tiver visto, eu estou falando.
tá? E se tiver dúvida também, basta perguntar que, na medida do possível, eu vou arguindo com vocês, ok? Essa é a Não, nossa ideia. realmente, assim, a Caroline, ela tem dificuldade nessa química orgânica. Eu vi uma parte, né, eu fiz o curso técnico em comércio aí no Ah, IFG, você eu fez vi uma aquele parte, da só que noite. agora, nessa aula, ficou bem mais claro, Ah, que tá? bom. Bom que eu Tá consegui valendo a ajudar aula, tá? vocês. Bom que eu ajudei vocês aí. Isso já é importante, né? Bom, meninos, então, fechando aqui essa primeira conversa aqui, tá? Então, as cadeias carbônicas, elas podem ser de que tipo? Então, vamos lá para as nossas cadeias carbônicas. Cadê meu resuminho de cadeia carbônica? Tá aqui, ó, lá no final. As cadeias carbônicas, elas sempre elas podem ser o quê? Aberta e fechada, e essas cadeias abertas e fechadas podem ser o quê? Ramificada, não ramificada, homogênea, heterogênea. Eu esqueci de colocar aqui, ó, e eu vou colocar agora, que é a saturada e a insaturada. Vou puxar o ganchinho aqui, ó. Faltou aqui escrever insaturada, tá? E ela pode ser também o quê? Saturada. Joia? Tá? Então, essa é o resumo da história, né? E os carbonos, de acordo com as ligações que ele faz com outro carbono, eu posso chamá-lo de primário, secundário, terciário, quaternário, tá? Isso aí é muito comum. Nós vamos falar, eu tenho um carbono primário, você tem que, opa, já sei o que é. Ah, tem um carbono terciário, é uma ligação com carbono quaternário, é uma ligação de carbono secundário. Então, isso é importante que nós tenhamos sempre na nossa mente, né? Para um bom andamento, né? Nós vamos falar disso agora no primeiro semestre, depois no segundo semestre também nós estaremos trabalhando juntos, se assim Deus permitir, né? Claro. Bom, meninos, eu vou fechar aqui hoje, tá? Vou encerrar nesse ponto aqui. Eu acredito que seja já o suficiente para esse primeiro encontro nosso, tá? Não se assustem, por favor, tá? Eu falo assim o tempo todo, mas vocês já perceberam que se você me chamar, eu vou te responder, né? Então fiquem à vontade sempre para me perguntar. Eu estou aqui para ajudar vocês e não para atrapalhar a vida de vocês, tá? A minha função é colaborar com o crescimento de vocês, tá? Então, quanto mais vocês tiverem perguntas, quiserem questionar, fiquem à vontade, que eu estou aqui à disposição para perguntar as perguntas de vocês, tá bom? Ok, professora, a aula foi excelente, uma aula que rendeu muito, né? E é uma matéria, parece que boa. É tranquilo, cara, muito bom isso aqui. Vocês vão ver que é maravilhoso. A química orgânica é porque eu sou apaixonado por isso, né? Mas vou fazer vocês se apaixonarem também. Assim eu espero, né? Então tá bom, gente. Fiquem com Deus, tá? Tenham uma boa semana. Se cuidem, ok? É importante.